Ô Mari, agora vamos falar um pouquinho de LGPD mesmo. O principal objetivo da lei é proteger os dados das pessoas. Isso. Como que a gente encaixa isso no direito, nos produtos digitais? Tá, então, a LGPD ela veio com essa ideia de que nós somos os donos dos nossos dados. Dado pessoal e o uso de dado pessoal para análise, gente, existe desde que o mundo é mundo. Não foi a internet que criou isso. Você parar pra pensar no censo, batendo na porta da casa, perguntando quantas televisões você tem em casa, você tem uma liquidificadora, uma geladeira. Então, assim, existe desde que o mundo é mundo. A internet, ela só potencializou o nível de importância e o nível de tratamento de dados que existem no mundo. Então, assim, antes... E, querendo ou não, o digital, ele faz muito parte disso, porque antes as empresas viam as pessoas como... Eu não sei, ele fica assim, ó. Aí daqui a pouco as pessoas vão estar olhando e o Braulio vai estar assim, ó. Tipo, maravilhoso. Não dá, gente, é desconcertante. Desculpa, Mari, mas eu não consigo, problema. me Vou concentrar. trazer aquelas bolinhas pra... pra eu ficar apertando. Eu não consigo, ele faz isso às vezes dormindo. Eu falo, velho, não é normal, não é normal, vai procurar um psicólogo. Desculpa interromper. Não, sem problemas. Mas assim, antes as empresas viam as pessoas como pessoas iguais. Então colocavam um outdoor, colocavam uma propaganda no rádio, uma propaganda na TV. E é aquela coisa, quem atingiu, beleza. Depois foi se percebendo a ideia de personalização do cliente. Então, quanto mais eu entendo o meu cliente, mais a chance de eu vender. Se você parar pra pensar no marketing, é muito a gente sair da ideia de público-alvo e passar pra ideia de persona. Então, se você para pra pensar nisso, você vê que o próprio movimento do marketing foi um movimento de utilização de dados de modo a personificar a pessoa com a qual você está falando. E como é que você faz essa personificação no marketing? Através de dados. Por isso que existe a frase famosa, dados são o novo petróleo. Por que petróleo? Porque eles são o combustível para começar a andar. Para você chegar, por exemplo, a definir que o seu público-alvo, que a sua persona é uma mulher, você tem que ter coletado os dados de uma pesquisa ou dos seus alunos para entender que a maioria daquelas pessoas que estão ali são mulheres. Então, você vem do dado, aquela marca ali de gênero, daquilo você tira uma informação de que o meu público predominante é mulher, e daquilo ali você tira inteligência, que é você. Então, eu vou mudar a minha comunicação para falar com mulheres. Só que isso não seria possível se você não tivesse o dado. Ele começa tudo. E aí, o mercado foi percebendo isso, só que começou a acontecer o quê? Abusos. Vocês já devem ter ouvido falar de troca de mailing de clientes, venda de dados. E aí teve o grande caso, né, que é o caso da Cambridge Analytica e do Facebook, em que a Cambridge Analytica, inclusive fica a indicação do documentário Privacidade Hackeada, para quem não tiver assistido ainda, entende muito por que entrou na necessidade de legislações sobre proteção de dados no mundo. Que foi a situação em que a Cambridge Analytica era uma empresa de pesquisa, colocou uma pesquisa no Facebook, pesquisa, por exemplo, que minha sogra adora fazer, tipo, qual signo combina com o seu, qual Power Ranger é você, qual Vingador você seria. Essas pesquisas que o povo gosta de responder. E o Facebook autorizou essas pesquisas, só que o resultado, as investigações apontam que a Cambridge Analytica usou esses resultados para vender para campanhas políticas nos Estados Unidos e para que fosse entregue para essas pessoas publicidades direcionadas contra o outro candidato e que o Donald Trump teria usado isso. Então, assim, não sou eu que estou falando, são investigações, tem no filme e tudo mais. Então, assim, e que aí a manipulação de dados, ela coloca em risco tanta coisa, além de fazer você comprar uma blusinha, que é você correr o risco da sua própria democracia. Você está sendo manipulado a fazer coisas. E aí, quando teve o escândalo desse caso, o mundo inteiro olhou para a questão de proteção de dados com um olhar maior. E querendo ou não, hoje a base do marketing, ela vem dos dados, vem dos leads, vem do tráfego. Então, você lida com dados o tempo inteiro, o seu negócio depende de dados. Existe uma lei que fala o que você pode e o que você não pode fazer. Na verdade, gente, a LGPD não proíbe nada, isso é um grande tabu que a gente precisa quebrar. A LGPD não proíbe você fazer nada. Não está escrito na lei, você não pode vender dados, você não pode comprar dados. Mas a LGPD impõe padrões de condutas que as empresas precisam seguir. E aí, uma vez que você não segue esses padrões, você está violando essa legislação. Então, por isso que é muito importante, porque nós estamos num mercado que é muito afetado por essa lei, porque a nossa base de tudo vem de dados. Porque, por exemplo, o tio da padaria da esquina, ele vai ser afetado pela LGPD? Vai. Mas se o máximo de dados que ele trata
é dos funcionários dele. Às vezes a pessoa que paga aquela, quando você pendura, né? Tipo, A sim. cadernetinha. Cadernetinha e Isso aí tal. é coisa muito de interior, né? É, tipo isso. É o máximo ali. Ele não tem dados dos clientes, a não ser que ele faça um delivery. Aí vai começando a criar uma sofisticação do negócio. Mas no marketing digital, é o tempo inteiro. É o tempo inteiro. E aí a gente começa a criar mitos, né? Agora você precisa de consentimento para tudo, autorização do titular para tudo. Não, você não precisa. Você precisa de uma autorização da lei. A lei trouxe 10 autorizações, dentre elas, o consentimento é uma delas. E aí, o desconhecimento tomou conta do mercado. Então, as pessoas acham que a LGPD é colocar um pop-up falando que tem cookies no seu site. Cara, não é. E tá chato, tá feio, sabe? Todos os sites agora com 700 milhões de pop-ups. Aí você vai lá e aceita. Gente, cookie. Você chega pra minha mãe e fala assim, aceita um cookie num site, ela vai achar que vai chegar um biscoito na casa dela. Eu queria Com um leitinho, biscoito. é top. Ia ser maravilhoso. Não sabe o que é um cookie. Então, a partir do momento que você coloca isso lá com um aceite, desculpa, amigo, você tá fazendo isso, seu aceite não é válido. Então, as pessoas começaram, eu tenho LGPD. O que você tem? Eu tenho uma política de privacidade. Não é só uma política de privacidade. É isso que as pessoas não estão entendendo. É um conjunto de atos. E para isso, você precisa de um profissional especializado. Que é o que eu formo. Que é o que eu estou criando. Que é o que os meus alunos são. Profissionais especializados para auxiliar as empresas. Então, é essa a ideia. Só que brasileiro, né? Jeitinho brasileiro. Vamos fazer aqui do jeito que dá. E essa é a realidade. Até começar a canetar. Quando a primeira multa acontecer, eu acho que as coisas vão começar a mudar. E aí, é por isso que eu falo que a LGPD tem vários picos, né? E a gente precisa ser inteligente o suficiente para entender, no meu caso, onde esses picos vão funcionar, como eles vão funcionar e como que a gente vai agir dentro dele, né? Eu não sei se você lembra o dia que deu a confusão no Senado ano passado, eu abri uma live e falei com o Léo, a gente vai abrir carrinho. Tinha nada. Não tinha. Meia-noite quase, a Mari fazendo live. Eu fazendo vamos live. vender. É isso aí. Aí eu ainda lembro que eu perguntei pra Priscila, falei assim, eu dou desconto? Ela, que desconto? Vende mais caro. E é assim, então assim, essa lei, ela é muito impactante. Eu falo que a realidade dela, daqui a alguns anos, é a mesma coisa do Código de Defesa do Consumidor, gente. As pessoas não lembram. Mas quando o Código de Defesa do Consumidor entrou em vigor, é o mesmo movimento que está acontecendo com a LGPD. O pessoal brigando, tentando fazer as coisas meia Por boca. baixo do pano. Vou fazer um negocinho aqui, é só isso. Mas chegou um ponto que não dava mais, todo mundo precisou entender o tanto que era importante e que tinha que se adaptar. É a aceita que dói menos. Ela chegou, ela veio. Quanto antes você fizer o negócio direito, melhor. Quanto mais você ficar esperando ver o que vai acontecer, pior. Então, assim, ela é uma realidade, todo mundo tem que aceitar e daqui a alguns anos vai ser como se fosse o Código de Defesa do Consumidor, todo mundo vai ser natural. LGPD vai ser natural. Só que tá todo mundo com resistência porque é aquela coisa, né? É novo, impacta o negócio como um todo. É só o marketing que a gente teria que adequar? Não. Teria que adequar legal, financeiro. Todas as áreas, área de sucesso do cliente, tudo, a empresa como um todo. O organismo tem que respirar uma nova cultura. A nova cultura o dado não é da empresa, o dado é da pessoa que está ali atrás. E a gente precisa entender isso como donos dos dados mesmo. Aquela coisa, você odeia que fiquem te ligando, falando uma ligação que não é pra você. Eu odeio quando ligam, mesmo quando é pra mim. Imagina quando não é pra você, entendeu? É aquela coisa. Então, assim, nós como titulares temos que começar a entender essa importância. E a lei não veio proibir, ela não veio quebrar a empresa, ela não é só uma multa de 50 milhões de reais, sabe? Ela é muito mais do que isso. E empreendedores inteligentes que pegam a lei e começam a entender a aplicabilidade dela dentro do modelo de negócio, a gente consegue ter crescimentos gigantescos de perceber determinadas coisas que antes a gente não percebia e ter até economia de dinheiro, tanto de dado que as pessoas coletam sem precisar e que tá ali, que a gente chama isso de ativo tóxico, e se vazar é um grande dano para a empresa, às vezes a gente consegue limpar aquilo ali, tornar um risco super controlado e você tá bem e ainda trabalhando com inteligência, com integridade e com transparência com a pessoa mais importante pro seu negócio, que é seu cliente.